Olá, fãs de cinema e psicologia, eu sou Lute e sejam bem-vindos a outro vídeo do Psicologando, onde hoje falaremos de dois dos assuntos de maior interesse de ambos, vilões do Batman e saúde mental. Digo isso pois é quase impossível falar do primeiro sem falar do segundo, visto que todos eles demonstram algum aspecto dela, ou melhor, de sua ausência. Na verdade, é possível ir além e dizer que essa é a temática geral de toda a franquia do Cavaleiro das Trevas, pois dependendo do roteirista das histórias, até mesmo Arkham e Gotham podem se tornar metáforas para esse tema. Então, para manter o interesse de ambos os tipos de espectadores, já vou abrir o vídeo com uma parte da conclusão. Na série Gotham, o personagem Edward Nygma, o Charada, é esquizofrênico. Por que digo isso? Bom, vamos aos fatos sobre ele nela. Porém, antes quero deixar claro que, mesmo tentando ser vago, vou acabar falando spoilers das temporadas 1, 2 e 3. Assim, se não tiverem visto alguma delas ainda, não venham reclamar comigo, pois vocês foram avisados. Então, começando nossa análise pela primeira, durante grande parte dela, Ed é alguém sem habilidades sociais, sendo usado, zombado e afastado por todos seus contatos mais próximos. O que, embora desagradável, não se enquadra em um transtorno, mas tudo isso muda no final da temporada, quando após matar o namorado abusivo do grande amor de sua vida, Senhorita Kringle, ele tem seu primeiro surto. E as consequências deste viriam nas seguintes temporadas, primeiro na forma de alucinações audiovisuais, que ocorreriam em todos os momentos em que o personagem tivesse um conflito, sempre assumindo a forma dele ou de alguém próximo a ele, mas com uma versão mais agressiva e desinibida deste, sendo hostis, críticas e ofensivas nas primeiras aparições, porém aos poucos assumindo uma postura mais de tutores, o guiando para aceitar e liberar tudo aquilo que ele reprimia, para se aceitar como ele realmente era, assim o levando à segunda consequência de seu surto, os delírios de perseguição e grandeza que seguiam essa aceitação de seu lado agressivo, narcisista, hedonista e descompromissado com o mundo, fazendo com que Edward passasse a se ver como uma pessoa livre em uma sociedade de reprimidos, um gênio no meio de imbecis, um racional entre emotivos, sempre algo grandioso, porém com um inimigo, um rival ou simplesmente um alvo que precisava ser destruído a todo custo. Agora, vamos ver como se enquadra em esquizofrenia, o Big Daddy de todos os transtornos. E digo isso pois, como se pode observar tanto em Barlow e Durant como em Dal Galahondo, mesmo hoje não há total consenso sobre como defini-la, visto que de acordo com o segundo, ao longo da história já houveram pelo menos 6 definições diferentes para ela. Isso mesmo com sua história tendo sido marcada por alguns dos maiores nomes da história da psiquiatria. E os resultados disso podem ser vistos atualmente em duas das maiores referências para sua definição, o CID-10 e o DSM, que embora em termos gerais digam algo bem semelhante, nos detalhes mais específicos possuem divergências. Por isso, para tentar dar uma ideia geral e resumida de algo próximo de uma versão universal desse transtorno, vou utilizar esses livros que estou segurando justamente por eles tentarem resumir e aproximar muitas dessas definições. Então, com ênfase no algo próximo de universal, a esquizofrenia pode ser definida como um dos transtornos psicóticos, sendo caracterizada pelos seus 3 grupos de sintomas, os positivos, negativos e os desorganizados, onde o primeiro grupo seria composto por ver, ouvir e sentir coisas que não existem, crenças que não encontram suporte na realidade ou no socialmente aceito como verdadeiro, e agitação motora. O segundo com redução de atividades motoras, da vontade, das expressões verbais, da capacidade de sentir prazer e de expressar emoções. E o terceiro por discursos que podem tangenciar e mudar abruptamente de temas, além de se contradizer, comportamentos estranhos, bem como expressões que não se adequam a contextos. Porém, a forma como esses sintomas se apresentam em um portador desse transtorno pode variar muito, especialmente porque o método para o diagnóstico é observar se este exibe 2 ou mais sintomas de algum dos grupos ou de suas combinações por pelo menos um mês. Assim, uma forma de lidar melhor com essas possíveis combinações de sintomas é usar subcategorias observadas e definidas por Kraepelin, a esquizofrenia paranoica, catatônica e hebefrênica, sendo a primeira predominantemente composta pelos sintomas alucinação e delírio do grupo positivo, a segunda da redução motora, abulia, alogia, anedonia e embotamento afetivo do grupo negativo, bem como agitação motora do positivo, e o terceiro por todos do grupo desorganizado, além de embotamento afetivo do negativo e por vezes até delírio
delírios e alucinações do positivo, porém sem tema centralizado como na paranoica, ao que mais tarde se soma um tipo indiferenciado para quando o transtorno não se encaixa em nenhum dos anteriores, e o residual para os casos em que os principais sintomas já não são mais exibidos. O que nos leva ao ponto mais interessante do vídeo. Se compararmos essas informações com aquilo que a série nos mostra do personagem, veremos que ele se encaixa quase em 100% dessa definição. Duvida? Então vamos voltar para a nossa análise para eu mostrar isso. Começando primeiro pela questão mais óbvia, seus sintomas que, como mostrei no início, são a alucinação e o delírio, o que já inclinaria para a esquizofrenia paranoica, ponto que a série reforça através do uso do seu foco, recurso que pode ser utilizado tanto para enfatizar como para esconder detalhes importantes, e, quando falamos de um transtorno, também pode servir para mostrar o que é predominante nele, sendo ele utilizado nos outros traços do personagem, e com isso não me refiro aos sintomas negativos, pois estes ele não possui, mas sim em alguns momentos em que ele parece confundir suas falas ou demonstrar afetos e comportamentos estranhos para certos contextos, nos quais a série tem o cuidado de dar pouco foco para que eles soem rápidos, leves, sutis, pouco organizados e menos ainda marcantes para o desenvolvimento e dinâmica do transtorno do personagem quando comparados aos delírios e alucinações, assim deixando claro que estes são os traços predominantes nele, nos quais, já indo para o segundo ponto, também deixa claro a existência de um tema. Se aceitar como alguém intelectual e agressivo que sente prazer em se autoafirmar intelectualmente por meio de sua agressividade para existir de uma forma mais sincera para consigo mesmo, o que permite que Ed divida o mundo em dois, aqueles que são tão intelectualmente elevados quanto ele ou mais, e os que estão abaixo de seu nível intelectual, tomando os primeiros como possíveis aliados, mentores e rivais, e os segundos como perseguidores, inimigos ou simplesmente fontes de diversão. Tanto é que, como vemos na série, mesmo que seja necessário para atingir algum objetivo, ele só mata se isso de alguma forma fizer com que ele se sinta direta ou indiretamente intelectualmente superior, seja pelo reforço simples e direto de matar alguém depois de subjugar este com seu intelecto, seja pelo reforço generalizado de provar seu valor para um possível mentor. Porém, mais importante do que este ponto, que apenas ajuda a distanciá-lo da esquizofrenia hebefrênica e aproximá-lo da paranoica, é o terceiro, o surto, ou melhor, os surtos. E com isso não me refiro a esse termo no sentido genérico, mas sim no utilizado pela psicopatologia, onde ele é tomado como ocorrência aguda que pode durar até 3 ou 4 meses e deixa sequelas. Agora, o que isso quer dizer na série? Bom, isso significa que, em certo momento ela nos mostrou o personagem que até então não possuía o transtorno, sendo afligido pela primeira vez pelos seus sintomas e já no pico deles, onde se manteve por alguns meses, e após isso ele nunca mais foi o mesmo, pois mesmo quando a intensidade destes finalmente baixou, eles não desapareceram dele, deixando traços que poderiam ser detectados mesmo em seus melhores momentos, algo que na série é marcado pelos eventos entre o final da primeira temporada, onde vemos Ed, que até então não tinha nada, ser afligido pelo auge dos sintomas de seu transtorno, e o início da segunda, momento em que a série dá elementos que indicam se passar meses após a primeira e que ele ainda está alucinando e delirando. Mas eventualmente as alucinações cessam, deixando Edward apenas com os delírios, porém isso duraria pouco, pois logo após um novo conflito, as primeiras voltariam com ainda mais força, o que nos leva a 2. Em algum momento os sintomas voltarão a atingir seu pico, novamente se mantendo nele por algum tempo, e quando saírem dele, o personagem carregará ainda mais traços deles como resquício, o que deixa ainda mais claro que na série esse pico é marcado pelas alucinações de Ed, visto que, como disse anteriormente, elas não são constantes, só aparecendo em seus piores momentos e o deixando em estado ainda pior, enquanto as sequelas são marcadas pelos delírios que se mantêm mesmo quando as alucinações parecem desaparecer, e dou ênfase no parecem por diálogos como esse. All my life, I felt like there was someone inside of me, someone stronger and smarter, someone that people would fear. No one else saw that. Os quais podem ser uma forma sutil de dizer que mesmo quando as alucinações não são mostradas para nós, elas possivelmente ainda ocorram, talvez de forma mais leve ou apenas como auditivas, mas isso é algo que não teremos como saber ao certo. O que podemos saber ao certo, entretanto, é que esses diálogos não apenas se tratam de delírios, no caso de grandeza, pela forma como o personagem exalta a imagem que tem de si dentro deles, quanto do caráter de sequela dos mesmos, uma vez que durante a primeira temporada este não
expressou nada que indicasse isso, só fazendo após o seu surto no final dela, para não falar da forma como ele se expressa, que é completamente diferente da primeira, segunda e boa parte da terceira temporada, ou seja, o período que antecede seu quarto surto. Resumindo, isso ocorre na série em 3 momentos onde ela mostrou ele alucinar espontaneamente e em um onde ocorre a estranha escolha de fazer com que ele induza isso, os quais sem faltas ela mostrou serem sucedidos por desenvolvimentos no seu quadro pós-surto, onde a fala de Edward cada vez mais se tornava marcada por delírios de grandeza e perseguição, bem como soando mais agressivos e conflitantes. Dessa forma, esse ponto, junto com os outros 2, fecha essa parte do diagnóstico, por atender ao critério de mais de um mês exibindo 2 sintomas e, por através da questão das sequelas, deixar claro que não se trata de nenhum outro transtorno psicótico, senão a esquizofrenia paranoica. E se vocês estiverem com dificuldades em acreditar nisso por pensarem que um portador desse transtorno deveria ser completamente instável e desorganizado como aparece em outras mídias, acho que esse quote direto de Barlow Durand pode ajudar vocês a mudarem de opinião. As aptidões cognitivas e a emotividade permanecem relativamente intactas, no geral não apresentam um discurso desorganizado ou emotividade e possuem um prognóstico melhor do que pessoas com outras formas de esquizofrenia, mais especificamente a hebefrênica e a indiferenciada, que são as tipicamente, intencionalmente ou não, representadas na mídia por questões de estereotipagem e praticidade. E isso conclui essa parte do diagnóstico, pois existe mais uma extremamente importante para o personagem dentro e fora da série, que por sinal diz respeito às falas confusas e comportamentos estranhos dele, e que eu deixei propositalmente fora do vídeo por questões de tempo e abordagem, da qual falarei na continuação, que foi gravada junto com esta e será liberada na semana que vem. Assim, vamos ficando por aqui, e se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Caso ainda não acompanhem o canal, se inscrevam para não perder o final dessa teoria e cliquem em algo na tela final, especialmente no link do DRDM000, que participou desse vídeo com seus talentos musicais, e agora deixo vocês com essa importante mensagem. O Ministério Psicólogo adverte: o personagem de ficção poder ser enquadrado em esquizofrenia paranoica não significa que essa deva ser associada a atos de vilania, nem ao menos ter uma representação fiel dessa condição. Significa apenas que os produtores da série podem ter buscado embasar seu desenvolvimento dinâmico e as definições gerais do transtorno, apresentadas de forma relativamente semelhante nos livros de psicopatologia, possivelmente por acreditarem que isso ampliaria a qualidade narrativa do mesmo ou de sua interação com o resto da série. Repetindo, esquizofrenia paranoica não transforma ninguém em vilão do Batman, e acidentes em indústria de produtos químicos também não.